do que de ferida aberta, sabe? Mas isso é recente, isso é bem recente. Até um tempo atrás, assim, até, sei lá, meio ano atrás, era muito sofrido ainda me ver como alguém incapaz de algo que eu já fui plenamente capaz, sabe? Então, até meio ano atrás, até uns 6 meses atrás, me afetava porque eu lembrava disso e me sentia assim, a pessoa menos capaz no mundo. Porque é aquilo que eu falei, é uma retroalimentação. Você se sente mal, se percebe mal, fica pior ainda, e fica pior, se percebe pior, fica mais ainda pior. É muito crítico, assim, é uma bola de neve horrorosa, sabe? Mas a partir do momento que, de algum jeito, esse ciclo, essa retroalimentação se rompe, você consegue parar. É como se você fosse, enquanto você estava piorando, você estava dando passos na direção do fundo do poço. Aí você, em algum momento, de algum jeito, que não é mágico, é intervenção psiquiátrica e psicoterápica mesmo. Você para de andar para o fundo do poço e parar de piorar já é uma grande vitória. Aí, num segundo momento, você caminha subindo, saindo do poço, sabe? Então, eu vivi esses 2 momentos, assim, com as lembranças que eu tenho do burnout. De me sentir muito mal por ter entrado nesse quadro. E agora, ainda bem que mais recentemente, por pensar que eu já estive, editem, tá? Na merda. E tô bem hoje. Assim, na questão do burnout, tive questões psicológicas também, mas você passou por alguma coisa que, assim, afetou você fisicamente? Assim, algum tipo de Sim, doença parte da saúde? sim, teve uma época agravada por questões pessoais também, porque a vida pessoal da gente vira assim. São pratinhos demais para girar ao mesmo tempo, sabe? E aí a minha vida pessoal virou. Eu estava em casa, afastada do trabalho, então eu não tinha rotina de horários para cumprir. Estava afastada com atestado médico para tratamento de doença, né? Diagnosticada. Mas todos os outros campos que eu falei que se somavam ao trabalho em si, continuavam. Então eu estava em casa, eu cuidava da casa, eu cuidava da criança, eu cuidava do marido, eu cuidava de tudo. E aí esse campo da minha vida também adoeceu. As minhas relações pessoais ficaram muito complicadas. E aí eu comecei a ter somatizações assim de ter, por exemplo, uma infecção na pele de glândulas que eu nem sabia que existiam e começar a tomar medicação, antibiótico. Aí eu sarava daquilo, comecei a ter enxaqueca. Aí melhorava um pouco a enxaqueca, eu que, sei lá, acho que tive febre quando eu era criança, comecei a ter infecção de garganta com febre, amidalite, tudo. E foi muito crítico para mim, assim, o meu ponto de virada foi ter perdido quase 10 quilos em um mês. Foi assim. Aí eu percebi que a coisa estava assim, que era quase um risco de morte mesmo o negócio, sabe? Aí eu falei, não, preciso romper com tudo. Eu rompi com uma coisa, que foi o trabalho. Me afastei para tratar a doença. Não estava sendo suficiente. De tudo que eu tinha na época, eu só não rompi com meu filho. Todo o resto ficou para trás. Porque eu não vi alternativa de sobrevivência se não fosse assim. Então, assim, durante... Você passou esse período aí de afastamento, e aí você também teve uma certa situação em que você se distanciou de todo mundo, assim. Tipo Uhum. assim, que você só queria estar deitado numa cama sem poder fazer nada. Sim, como a gente estava vivendo pandemia, já não era mesmo muito comum nem eu sair de casa e nem receber pessoas em casa, né? Então, não sair da cama foi não sair de casa, entendeu? Não tinha vontade de fazer nada disso, assim. Professora, esse processo de burnout, ele é muito associado à depressão ou não? Tipo, Eu vou te falar como leiga, tá? Como alguém que já conversou com alguns médicos, psiquiatras, como alguém que já passou por alguns terapeutas. O que eu entendo é que é assim, o burnout, ele vem quando a pessoa já tem um pano de fundo depressivo, mas nem sempre a pessoa que é depressiva desenvolve um burnout, porque são starts diferentes, né?
É uma sobrecarga contínua que leva a um burnout. A depressão tem múltiplas causas, assim, é diferente. No meu caso é isso, eu já vivia um quadro de depressão, porque antes de eu chegar ao estafamento, ao esgotamento, eu já vivi mais de um ano triste no trabalho onde eu estava. Eu não conseguia me encaixar naquilo. Não conseguia perceber que eu estava sendo útil, não conseguia perceber que meu esforço valia a pena, porque não importava quanto eu me dedicasse a entender o que devia ser feito, aprender, legislação, enfim, coisas específicas do trabalho, não ia ser reconhecido. E aí que vem a falta de humanidade, né, da chefia, enfim, dos gestores, assim. Nessa situação que eu vivi, foi bem crítica, assim. Lembra que eu falei que quando eu entrei, eu costumo me referir muito a gente, nós, porque eu não estava sozinha. Quando eu fui admitida, convocada para assumir a vaga, eu e mais esses 3 colegas entramos juntos. E hoje eu pedi exoneração hoje eu sou exonerada desse cargo, eu pedi. E os 3 que continuam lá, eles alternam. Quem está afastado, quem está afastado, quem não está, sabe? Toda hora tem alguém que está afastado do trabalho. E não pediram exoneração porque, diferente de mim, não conseguiram ainda uma alternativa. Eu só pedi quando eu consegui uma alternativa. Financeira mesmo, né? Dizendo, desse ponto de vista. Porque também, o que eu sentia se eu abandonasse o trabalho sem substituir por outro? Que eu ia trocar 6 por meia dúzia. Talvez toda a complicação de vida que vem do fato de estar desempregada, eu ia me livrar da carga mental de estar vinculada àquele emprego, mas eu ia arrumar essa complicação de estar desempregada. Então, eu fui me mantendo até o ponto que eu consegui me desvincular e, assim, da minha vida recente foi o dia mais feliz, gente. Foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Eu fiquei tão feliz que chorar foi difícil. Eu fiquei assim, sabe? Eu não estou acreditando que eu consegui tirar isso da minha vida. Mas sim, voltando à pergunta de meia hora atrás do Brian, porque eu falo mais que tudo, tem muita manifestação física, sim. Uma recorrência muito grande de infecção, perda de peso. Tem gente que ganha muito peso, porque começa a tentar aliviar a ansiedade e a angústia que sente comendo, sem nem saber o que está comendo, mas come. Alteração demais no humor e no sono, assim. Uma hora você dorme demais, outra hora você passa 3 dias sem dormir. Que mais? É muito sério se sentir assim, na beira de um precipício e que só uma brisa pode te jogar para baixo, sabe? É muito sério, gente. Assim, levando em consideração a questão de, assim, que um dos processos mais difíceis do burnout é você se aceitar que você está passando por essa situação. Assim, você demorou, assim, parou e pensou assim, cara, isso não pode ser diferente de uma depressão, isso pode ser relacionado ao meu serviço. Primeiro você já foi direto e falou assim, não, a culpa é do meu serviço, ou você falou assim, não, é uma depressão e tem que ser, e não é mais outra coisa? Não. Primeiro que, olha só, eu percebi a necessidade, eu percebi que eu não estava bem, ainda estava trabalhando, né? Mas eu desconfiei, percebi que eu não estava bem porque eu comecei a discutir muito com meu companheiro, eu comecei a falar alto com meu filho, coisa que eu nunca fazia, assim. E sempre pensava, não, é cansaço. E o meu companheiro, ele era muito parceiro, assim, com relação a isso, porque ele dizia, você tem que sair desse trabalho. E eu, protagonista da história, a quem cabia a decisão de sair ou não sair, a quem cabia talvez perceber ou não perceber, percebi, mas eu me recusava a aceitar que aquilo era um cansaço excepcional, sabe? Que era um esgotamento. Eu percebia que eu não estava bem, mas eu achava que dava para levar. E fui empurrando, assim. Até o ponto que eu precisei me afastar do trabalho, porque, gente, eu entrava às 8 no trabalho.
E eu deixava para começar a minha vida naqueles dias de segunda a sexta, às 4 da tarde, que era quando eu saía do trabalho. Então eu passava mais horas do dia, do tempo que eu passava acordada, querendo sair do trabalho, querendo não estar do que querendo estar no trabalho. Aí quando eu fui ao médico, tendo percebido tudo isso, e aí ele falou, conversou bastante, explicou, né? Chegamos ao diagnóstico algumas consultas depois, que era depressão e burnout. Aí eu falei, não, isso não é uma coisa que vai me afetar. Teve uma resistência da minha parte muito grande. Quando eu me percebi fisicamente doente, que foi esse mês em que eu tive muitas infecções, em que eu emagreci muito rapidamente, foi que eu falei, gente, daqui a pouco eu não consigo pegar meu filho no colo, porque eu tô fraca. Aí eu percebi, eu, Glaucia, precisei de uma manifestação assim, severa de problemas físicos para reconhecer que eu estava doente, porque é aquilo, né? Vinham vozes assim para mim, dizendo assim, não, deixa de frescura, que você consegue, todo mundo está trabalhando, por que você não está? Entendeu? Mas é muito particular, cada um tem uma história, o que eu trouxe de bagagem até o momento em que eu fui submetida ao estresse é diferente do que esses meus colegas que entraram ao mesmo tempo têm de bagagem também. E eu durante muito tempo usei nós 4 como uma mesma referência, sendo que não é. Vocês todos aqui estão no 3º ano de informática, né? Tua história de vida é uma, do Lucas é outra, do Eduardo é outra, do Samuel é outra. Vocês podem ser submetidos ao mesmo trauma, ao mesmo estresse. O resultado é diferente. O desdobramento disso é muito individual. Eu tive uma resistência muito grande a aceitar, muito grande. Quando você descobriu o burnout, descobriu tudo isso e aceitou, você viu algum certo preconceito nas outras pessoas de olhar para isso e pensar, nossa, ela realmente está com um problema muito sério? Preconceito das pessoas não entenderem? Sim. Tive assim, eu peguei a princípio um atestado, não me lembro de quanto tempo, mas acho que talvez de 30 dias. No final desses 30 dias, quando eu voltei ao escritório para retomar o trabalho, a primeira pessoa com que eu encontrei foi a gestora que menos compreensão tinha de tudo que estava acontecendo, assim. E a primeira coisa dela, a primeira fala dela foi: pode trabalhar na sua mesa ou pegar os processos e analisar em casa. Mas assim, volte ao trabalho, deixe de frescura. E assim, a gente ouve, né, as conversas de corredor e tudo, mesmo que ela não tenha falado diretamente para mim. Mas, que frescura é essa? Eu tenho filho e trabalho. Eu ouvi dela diretamente, pelo menos 2 vezes, que eu me lembro bem, dela dizer que compreendia o meu cansaço, a minha incapacidade de lidar com tudo, porque ela também era mãe, que ela sabia que era difícil ser mãe e trabalhar. Então, assim, uma pessoa extremamente incapacitada para a função do ponto de vista profissional, técnico, porque ela era de outra área, ela vivia um cargo político ali, e extremamente desumanizada, extremamente. Porque ao mesmo tempo em que ela dizia, pela mesma razão que ela era gloriosa por trabalhar tendo filhos, eu era incapaz porque não trabalhava enquanto tinha filhos. Uma parte das pessoas que viviam no meu círculo mais próximo também começaram a dizer que, não para mim, mas diziam, por exemplo, para o meu companheiro da época que eu estava sempre com cara feia, que eu não queria mais as pessoas em casa, mas não queria mesmo, não queria nem existir enquanto eu estava ali. Só estava vivendo assim, sobrevivendo, né? Não tem muito acolhimento, não. É mínimo, assim. E depois, assim, durante o tratamento, que aí você começou a ir no psicólogo, no psiquiatra, você teve bastante apoio do seu marido, do seu filho, da sua família? Sim. Mas tem um distanciamento muito grande, Brian.